começar a ver um outro efeito da termologia, que basicamente são efeitos de calor e temperatura, que é a dilatação térmica. Então a gente vai estudar alguns tipos de dilatação, a gente não vai estudar todos hoje. Vou deixar para a próxima aula a dilatação nos líquidos, então hoje a gente vai começar a estudar só a dilatação em sólido, tá? Vai ver como é que é a dilatação nesses tipos de materiais. E na semana que vem a gente vê como é que é a dilatação nos líquidos e mais alguma coisa, tá? Porque não demora muito essa parte de dilatação dos líquidos, mas quando eu adicionar ela junto com essa aula de dilatação dos sólidos, fica muito extensa. Porque tem alguns exercícios que eu quero propor hoje para vocês, né, que são os exercícios que costumam aparecer para a gente fazer as análises, né, e são às vezes alguns exercícios que vocês precisam de um tempo para absorver, como é que se resolvem eles, etc. E na semana que vem, então, a gente faz essa parte de dilatação nos líquidos e a gente também estuda um pouco sobre a parte de mudanças de fase. Acredito que a gente vai começar já na semana que vem a ver esses aspectos aí. Bom, vamos lá então, gente, tá? Dilatação térmica, basicamente, na aula de hoje, dilatação dos sólidos. Então, olha só, a grande maioria dos corpos aumenta suas dimensões quando a sua temperatura é aumentada. Isso vale para sólidos, também para líquidos e para gases. Então, esse é um efeito que a gente observa, né? E por que acontece? Esse efeito ele acontece porque, como eu comentei com vocês, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Se aumentar a temperatura, essa agitação molecular ela aumenta também. E se essa agitação molecular ela aumenta, essas moléculas, esses átomos, né, eles ocupam um lugar maior no espaço. Ao invés de estar vibrando numa pequena região, eles começam a estar vibrando numa região maior. E se estão vibrando numa região maior, né, eles acabam expandindo o tamanho do objeto, certo? Porque eles vão ocupar uma região maior para fazer essa vibração, pelo qual a temperatura deles aumentou, tá? Então, obviamente que se a gente fazer diminuir a temperatura do objeto, eles vão vibrar com menos intensidade, e eles vibrando com menos intensidade, então a gente vai ter a compressão no material. Então, os dois efeitos são verificáveis, né? Inclusive no nosso dia a dia. Tanto a expansão devido ao aumento da temperatura, como a compressão devido à diminuição da temperatura. Pessoal, a gente vai ver na semana que vem que em alguns casos muito específicos, em líquidos, mais precisamente na água, entre 0 a 4 graus, esses efeitos, existem alguns efeitos anômalos, tá? Que acontecem, onde a gente vai acabar diminuindo a temperatura, mas aumentando o volume do objeto, tá? Então, são situações bem específicas que não é o que acontece na grande maioria dos objetos. Então, aqui a gente vai trabalhando de maneira geral, certo? De maneira generalizada, ou seja, aumentei a temperatura, aumentei a dilatação. Diminuir a temperatura, causei uma compressão no meu material. E, então, gente, nos resultados que a gente estudar, nos resultados que a gente analisar sempre, é importante que vocês verifiquem sempre o que está acontecendo, né? Se houve uma dilatação, se houve uma compressão, porque os resultados matemáticos dos exercícios, eles falam por si, né? Eles demonstram o que está acontecendo, tá? Então, por isso que é importante vocês também entenderem como é que se lê esses resultados. Bom, vamos lá. Vamos pensar num material sólido, né? Então, um material que a gente está estudando aqui, como vocês estão observando, esse material ele pode ser um material de 3 dimensões, ou seja, tem altura, largura e profundidade. E quando a gente faz a dilatação dele, essa dilatação ela ocorre nas 3 dimensões, certo? Assim como a gente pode ter um objeto que ele é apenas... a gente pode dizer que é razoável dizer que ele tem apenas uma dimensão, que ele esteja muito fino nas outras dimensões e que é apenas a dimensão a ser considerada é uma dimensão de comprimento, por exemplo, né? Então, a gente consideraria, nesse caso aqui específico, uma dilatação apenas em uma dimensão, certo? Mas sabemos que a dilatação real, ela ocorre sempre em todas as dimensões, tá? Então, o caso real, deixa eu botar aqui, como caso real, é esse caso aqui onde todos os objetos têm 3 dimensões, né? Todos os objetos que existem no nosso mundo,
Ele tem altura, largura e profundidade. Mas em alguns casos específicos, é conveniente para a gente considerar apenas a dilatação em uma das dimensões, certo? Em casos que eu vou depois demonstrar para vocês através de exemplos, a gente vai ver que a gente pode considerar a dilatação desses objetos em apenas uma dimensão, porque é o que eu quero avaliar. Tá? Por exemplo, um fio no poste. Um fio no poste, ele dilata, então, de acordo com a temperatura, ele está no meio ambiente, né? Então, no verão, ele vai estar sobre quase 40 graus, no inverno, ele pode chegar perto de zero, né? Então, essa amplitude térmica de 40 graus aí faz uma variação no seu comprimento. Vai fazer uma variação na sua largura e na sua profundidade? Claro que vai, né? Mas o que vai ser interessante para a gente analisar nesse fio de alta tensão que está amarrado no poste é o seu comprimento, certo? Então, por isso que nesse caso, a gente faz uma análise de dilatação linear desse material, tá? Uma dilatação de uma dimensão. Bom, vamos lá. Daí, então, pessoal, o que a gente precisa para analisar? Vou voltar aqui um pouco no slide, tá? Nós temos essas letras aqui que vocês estão observando, né? O L0. O que seria o L0 para nós? Vou botar aqui no outro slide, tá? O L0 é o comprimento inicial do fio. É o comprimento inicial. Tá? Então, todo fio, todo material sólido, ele tem um comprimento inicial. Tá? Se eu estou considerando a dilatação em uma dimensão, a única dimensão a ser considerada vai ser o comprimento para nós. Tá? Então, o L0 é o comprimento. Nós temos uma variação de temperatura acontecendo, certo? Então, ele tinha lá uma temperatura inicial e foi para uma temperatura final. Então, nós temos um delta de temperatura, que na escala que a gente vai utilizar a escala Celsius, como nos nossos exercícios aqui. Lembrando, isso aqui é uma variação de temperatura. Variação de temperatura. Certo? Ou seja, nós temos uma temperatura final, certo? E nós temos uma temperatura inicial, né? Uma variação de temperatura, sempre uma final menos inicial. Lembrando que essa é a conceituação do delta, certo? Do nosso delta de temperatura. Deixa eu melhorar esse delta aqui, para ver se ele fica mais razoável. A gente quer melhorar, às vezes a gente estraga mais ainda, né? Então, nós temos uma variação de temperatura, nós temos também, né, a variação de comprimento que isso vai causar. Então, nós estamos variando a temperatura e isso vai fazer com que o objeto ou ele dilate ou ele faça uma contração, né? E isso vai causar, então, um delta L, uma variação no comprimento. Então, esse aqui vai ser uma outra relação que vai ser importante para a gente avaliar, a variação de comprimento. Tá? Então, a variação de comprimento, como vocês sabem, ela é o comprimento final menos o comprimento inicial. Sempre, né? Final menos inicial. Apareceu um delta, já sabemos que é final menos inicial sempre. Beleza. O que falta aqui, gente? O que está faltando de detalhe para a gente fazer essa análise da dilatação? Nós temos o comprimento inicial, nós temos de mãos também a variação de temperatura, que é o que é necessário para a gente observar uma variação de comprimento do material. Mas nós precisamos identificar que tipo de material é esse. Por quê? Cada material ele vai ter um jeito de dilatar. Tem alguns materiais que vão dilatar com mais facilidade, tem outros materiais que vão dilatar com menos facilidade, né? Então, isso é importante na hora da nossa análise. Então, por isso que nós temos uma letra grega chamada alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica. O alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear, ele tem um nome específico, tá? Linear. Então, coeficiente de dilatação linear. Então, a partir de todos esses dados aqui, ó, que eu passei para vocês, de todas essas grandezas que são analisadas, nós podemos estipular qual é a variação de comprimento de um material a partir do seu comprimento inicial, do tipo de material que ele é feito, desse alfa, e da variação de temperatura que ele sofreu, certo? Então, essa aqui é a equação que, para nós, descreve como é feito, como é verificado, né, matematicamente, uma dilatação de um material. Percebam que a gente precisa de vários fatores, do comprimento inicial,
Quanto maior o comprimento inicial, possivelmente maior vai ser a variação de comprimento da variação térmica, né? Quanto maior for essa variação térmica, maior vai ser a visualização que a gente vai ter do comprimento, né? Dessa diferença de comprimento e do tipo de material. Bom, o tipo de material a gente vai ter que analisar a partir de uma tabela, né? Quais são os alfas dos principais materiais que nós temos envolvidos geralmente. Então aqui nós temos, ó, uma série de materiais, nós temos alumínio, prata, chumbo, latão, e vocês percebem que todos eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Por quê? Eles dilatam diferente, tá? Então aqui o menor é o vidro, né, que tem a menor dilatação. Então vocês percebam aqui, ó. Deixa eu pegar o maior aqui, o maior é o chumbo. Chumbo é o que tem a maior dilatação. Todos eles estão com base 10 na menos 6, ou seja, micro, né? Então, se a gente pegar o número, principal número aqui, o diamante, né, dilata menos 1,3, né? Então, tá do menor para o maior aqui mesmo. Menor para o maior. Então, o maior seria o chumbo. Só para ver as unidades padrão para a gente, pessoal, olha só. Geralmente, a gente trabalha comprimento com metro, variação de comprimento também como metro. Aqui a gente vai usar graus Celsius para variação de temperatura. E o coeficiente de dilatação ele vai ser o grau Celsius na menos 1. Tá? Esse é o coeficiente, é a unidade do coeficiente de dilatação, graus Celsius na menos 1. Beleza, gente? Algumas coisas, alguns detalhes, tá? Que a gente pode considerar. Se meu comprimento ele estiver em centímetro, eu posso resolver a conta com ele em centímetro? Posso. Porém, a minha resposta da minha variação de comprimento ela vai estar em centímetro também. Porque perceba o seguinte, se eu tenho o delta θ C, e eu tenho o alfa em, se eu tenho delta θ C em graus Celsius, e eu tenho aqui o coeficiente de dilatação em graus Celsius na menos 1, então essas unidades elas já se aniquilam, né? Quando eu multiplico elas aqui, ó, o alfa vezes delta θ, né? Graus Celsius vezes graus Celsius, porque olha só, o que é graus Celsius na menos 1? Uma matemáticazinha fácil aqui, ó. Qualquer número elevado na menos 1 é a mesma coisa que esse número sobre ele, né? Então isso aqui é a definição matemática quando a gente tem um exponencial negativo na menos 1. Isso aqui eu sempre falo no início das temporadas, nos inícios das nossas aulas no início do ano, tá? Então se eu tenho temperatura multiplicando graus Celsius na menos 1, isso aqui é igual a 1, tá? Esse cancela. Então por isso que se eu tiver metro, ou centímetro, ou milímetro nas análises de comprimento, a minha resposta ela vai ser dada nessa mesma unidade, tá? Não vai depender dos outros, tá? Só fazer uma análise dimensional, porque em alguns exercícios eu posso resolver eles em centímetros, eu posso resolver eles em metros. Vocês vão ver que não vai dar diferença nenhuma, tá? Bom, enfim. Pessoal, aí vem a pergunta, né? Essa é toda a característica matemática, todo o ferramental que a gente vai utilizar para resolver e obter os resultados. Essa é a ideia, né? Mas onde é que isso é importante? Onde é que tem a aplicação prática dessas coisas, né? Vamos ver aqui, ó. Por que todo engenheiro ele deve se preocupar, o engenheiro, o pedreiro, ou o arquiteto, ou o que for, ele precisa se preocupar com a dilatação dos materiais? Por causa disso aqui. Se a gente não considerar a dilatação dos materiais, pessoal, pode acontecer um fenômeno como esse aqui, né? Onde nós temos o trilho do trem aqui. Esse trilho de trem, ele, pela dilatação do seu material, né? Ele acavalou, ele se entortou todo, porque é um efeito físico da natureza. Então, se eu não considerar ele nos meus cálculos, não deixar um espaçamento entre esses trilhos, trecho a trecho, para que ele tenha folga para dilatar, né? Vai acontecer esse fenômeno aqui. A gente vai ver que os trilhos do trem, que a gente pode considerar como sendo uma dilatação linear, porque a nossa análise, se ele dilatar para os lados, enfim, não interessa para mim, né? Dilatou para o lado, beleza, ok. Mas se ele dilatar para frente, isso vai me envolver, vai me dar um problema, né? Essa dilatação do comprimento dele é que vai fazer com que aconteça esse problema aqui, que seria a perda, né, de quase toda a obra aqui do trem, né, do trilho do trem. Tem que refazer isso aqui tudo de novo, né? Possivelmente ferro aqui estaria todo torto, né? Porque a força da natureza, a gente sabe que a gente não comanda, ela é grande e a gente não tem como, às vezes, mensurar ela. As questões aqui que eu falei sobre os fios de alta tensão, né? Olha só, quando tá frio, contração, né? Então aí ela fica um fio mais esticado, e quando a gente está no verão, o fio fica quente, né? Fica com temperatura de 40 graus quase,
e aí ele dilata, e aí a gente vê aquele efeito da barriguinha nos fios de alta tensão. Então, possivelmente, hoje que está frio, vocês vão olhar para fora, vocês vão ver os fios mais esticados. Possivelmente no verão, né, os fios eles terão uma barriguinha maior, aquela barriguinha ali por causa da dilatação do material. Se eu não considero isso, pessoal, se eu instalo o fio no verão e coloco ele esticado, o que vai acontecer no inverno? Vai arrebentar, né? Vai arrebentar, vai dar do nada, vai ter aquele barulho de fio arrebentando e caindo no chão, tá? Por isso que é importante a gente conhecer os fenômenos da natureza, para que a gente não perca dinheiro, né? E entenda o que pode acontecer por uma ação minha, né? Um desleixo meu de fazer alguma coisa e não considerar os efeitos da natureza, tá? Bom, vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Tá? Vamos começar de maneira fácil, tá? Então, esse exercício aqui, ó, diz que nós temos um fio de cobre de comprimento 250 centímetros, quando submetido a uma temperatura de 20 graus. Então, isso aqui é a condição inicial dele, certo? Então, o fio é de cobre e ele tem um comprimento de 250 centímetros. Então, vamos lá, vamos fazer algumas contas aqui. O comprimento inicial dele, então, é de 250 centímetros. Lembra que eu posso deixar em centímetros, mas a minha resposta também será em centímetros, tá? Preciso ver qual é o alfa dele e eu vou recorrer lá à minha tabela, né? Diz que ele é de cobre, então eu vou procurar qual é o alfa do cobre. O alfa do cobre está aqui, 17 vezes 10 na menos 6. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Eu preciso saber qual é a minha amplitude térmica, né, para analisar essa dilatação. Então, percebam que a minha amplitude térmica vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a final? 400. Qual é a temperatura inicial? 20. Então, vai ser 400 menos 20. Então, meu delta vai ser 380 graus Celsius. Estou de posse disso, ele quer saber qual é o seu comprimento. Perceba que ele não quer saber a variação do comprimento, ele quer saber qual o comprimento final. O que a equação me mostra, que a equação me dá, é o delta. Então, ela me dá um delta, gente. E um delta é uma variação de comprimento. Então, não é a resposta final do meu exercício ainda. Então, vamos lá, vamos escrever 250 vezes 17 vezes 10 na menos 6 vezes 380. Vezes 380. Então, qual é o meu delta L? Meu delta L vai ser 250 vezes 17 expoente na menos 6 vezes 380. Isso aqui dá 1,615, ou seja, ele dilatou 1,615 centímetros. Pessoal, vocês acham que não é muito, né? Mas é na ordem desses valores, desses fatores, assim, tá? Então, um objeto de 250 centímetros vai dilatar 1,6 centímetros, tá? É basicamente... Professor, diga. A gente, quando vai fazer a conta, a gente vai ignorar esse graus Celsius sobre menos 1? Mas isso aqui é uma unidade. Isso aqui é uma unidade. Como eu comentei com vocês, unidade vezes unidade, a gente geralmente na hora de montar as contas, né, a gente coloca as contas com os números. Mas a gente precisa fazer análise dimensional para ver o que vai ter como resposta, né? Eu mostrei para vocês que se eu tenho graus Celsius na menos 1 aqui, vezes graus Celsius aqui, e aqui eu tenho centímetros, né? O que acontece? Graus Celsius na menos 1 vezes graus Celsius é 1, certo? E aí, como é que fica a minha resposta? Minha resposta fica em centímetros, tá? Foi isso que eu mostrei para vocês anteriormente, beleza? Tá? Então, óbvio que se eu tiver o ΔL, tiver o L0 e eu quiser saber qual é a variação térmica, aí a minha resposta vai ser em graus Celsius, tá? Então, só para vocês ficarem alertas que é importante a gente sempre olhar para as unidades também, tá? Mas na hora de fazer a conta, a gente faz as contas com os números, tá? A gente deixa as unidades para fazer análise dimensional e verificar o que vai sobrar no final, tá? No caso aqui do ΔL, sobrou 1,615 centímetros. Então, olha só, gente. O meu ΔL é isso aí. 1,615, né? O meu L0 é 250. Ele quer saber qual é o L final. Mas vamos lembrar, o que é um ΔL? É L menos L0. Perfeito? Então, isso aqui é 1,615. O meu L quero descobrir, isso aqui é 250.
Então, qual é o comprimento final do fio? Passa esse 250 para o outro lado, fica 250 positivo, porque ele era negativo desse lado, mais 1,615. Isso aqui vai ser igual ao meu comprimento final. Óbvio que se eu aumentei a temperatura, tem que ter dilatação. Então, o tamanho dele tem que ser maior, né? Então, ó, qual é o tamanho dele? 251,615 centímetros. Então, ele dilatou e ficou com esse tamanho aqui. Ele tinha um tamanho de 250. Aumentar a temperatura para 400 graus, ele tem agora 251. Ele aumentou 1,6 centímetro, né? Basicamente. Então, beleza? Esse é a parte matemática que a gente está observando aqui, ó, desses exercícios. Esse exercício não tem muito o que fazer. Se vocês entenderem que aumentando a temperatura ele dilata e diminuindo a temperatura ele comprime, né? Aí fica só para a gente aplicar a parte matemática e verificar esses fenômenos, né, dentro da sua formalização. Vamos ver mais um exercício, que sempre que envolve porcentagem, a galera se embanana, tá? A galera tem um pouco mais de dificuldade quando envolve porcentagem. Então diz assim, ó, um fio sofre uma variação de temperatura. Sofre uma variação de 200 graus. Então esse é o delta dele. O delta dele de temperatura é 200 graus. Beleza? 200 graus Celsius. Então, nós temos um delta de 200 graus Celsius. A gente não precisa saber qual é a temperatura inicial, qual é a temperatura final. A gente só precisa saber que o delta dele foi de 200 graus. E ele diz que dilatou, né, o seu comprimento é alterado em 54%. 0,54%. Né? Então, imaginem que eu tinha um inteiro desse comprimento, certo? E após algum tempo, né, após essa dilatação, ele aumentou, né? Ele ficou 1 mais 0,54% desse inteiro, certo? Só que esse inteiro, esse 0,54 é o meu ΔL, tá? Esse aqui é o meu ΔL. Esse aqui tudo, 1 mais 0,54% seria o L final, tá? Só para deixar claro o que está acontecendo aqui. Ele aumentou em 0,54% seu comprimento. Bom, mas esse 0,54% é em cima de quem? É em cima do comprimento inicial. Ele tinha um comprimento inicial, e em cima desse comprimento inicial ele aumentou 0,54%. Vamos pensar o seguinte, pessoal, olha só. Quando eu tinha um inteiro, eu tinha 100% desse material. Perfeito? Então, se eu tenho 0,54%, olha só, vou botar aqui por cento, quanto que eu tinha dele? Né? Uma regrinha de 3 aqui de porcentagem, para a gente dar uma olhadinha o que acontece, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser 0,54 vezes 1, é 0,54, isso aqui fica 100 vezes x, 100x. Então, meu x vai ser 0,54 sobre 100. Então, trazendo em miúdos, pessoal, fazer aqui, ó, só para ter certinho, baixa duas casas, né? 0,0054. Então, olha só. Um inteiro do comprimento inicial é 1 L0. Perfeito? Se eu tenho uma variação em cima daquele comprimento inicial de 54%, isso equivale a 0,0054 de um inteiro. Essa é a ideia. Tá? Então, olha só. A minha equação é isso aqui. Vezes delta de temperatura, né? O L é 1 inteiro. Então, esse é o comprimento inicial dele. Quanto que dilatou? Dilatou isso aqui, gente. Dilatou isso aqui, ó. 0,0054 de quem? Do comprimento inicial. Ele aumentou 0,54% do comprimento inicial. Então, aqui nós temos um inteiro. E aqui ele aumentou esse valor do comprimento inicial. Beleza. Vezes alfa, vezes 200 graus. Vejam só que agora eu tenho condições de resolver esse exercício. Vocês vão me dizer, mas professor, não sei qual é o valor de L0, mas olha só, nós temos L0 multiplicando todos esses termos aqui, nós temos L0 desse outro lado da igualdade. O que vai acontecer? Eu quero descobrir o valor de alfa, né? Que é o tipo de material, tá? Então eu vou passar todos esses outros dados aqui, o L0 e o 200, lá para o outro lado. Vai ficar assim, ó. 0,0
0,054 L0 sobre 200 vezes L0, que é igual a alfa, né? Que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vejam que eu tenho L0 sobre L0 e esse L0 está multiplicando os dois termos. Olha só, ele não faz diferença para mim nessa análise. Então, o que restou aqui para mim? O alfa vai ser igual a 0,0054 divididos por 200. Isso aqui dá 27 vezes 10 na menos 6. Que material? Grau Celsius na menos 1, que é a sua unidade, né? Qual é o tipo de material que nós temos, então? Vamos ver. Quem é 27? Prata. Vamos escrever aqui, ó. Nós temos prata. Esse é o tipo de material que nós temos. Percebam que esse exercício aqui, ó, é muito mais de análise de porcentagem, para entender, para conseguir resolver, porque a resolução dele é bem simples, né? Aplicou na equação, está resolvido. Beleza? Vamos lá. Seguimos. Dilatação superficial. Beleza, nós analisamos a dilatação linear em uma dimensão, agora nós vamos analisar a dilatação em duas dimensões, né? Nós estamos chegando próximo da realidade. Porque, como eu falei anteriormente, em algumas situações, a dilatação de comprimento, né, e de largura, ela é suficiente para minha análise, e a dilatação de profundidade não é tão necessária, tá? Para eu fazer análise. O que acontece agora? Agora, pessoal, nós temos uma análise de dilatação da área do material. A área do material ela pode aumentar de tamanho ou a área do material ela pode diminuir de tamanho. A gente vai chamar de S0 a área inicial desse material. E o ΔS vai ser a área, a variação de área. Vai ser a variação de área. Beleza. Então, olha só, nós temos a área inicial, a variação de área, e o resto fica igual, né? Não fica tão igual. Já ia cometer um equívoco com vocês. Já ia dizer, pera um pouquinho que tem um negócio aqui que eu tenho que aparecer. Que eu não tinha percebido que ele tinha que aparecer. Eu já vou escrever aqui em outro lugar, tá, gente? Não se preocupe. Deixa eu apagar aqui, porque tem que aparecer isso aqui. Sendo assim, temos que considerar que o material agora dilatando em duas dimensões, nada que eu já não tinha falado. Então, aqui, ó, a área inicial. E o ΔS, variação de área. Variação de área. Bom, galera, o que muda agora, né? Agora a gente não tem LL0, o ΔL, a gente tem ΔS. Mas a equação, na sua cara, ela fica bem parecida. Eu vou deixar um espacinho aqui, variação de temperatura. Porque agora, pessoal, aquele coeficiente de dilatação, que era um alfa, a gente tem que considerar que esse coeficiente de dilatação agora ele vai dilatar em duas dimensões, né? O material ele dilata não só em uma dimensão, ele dilata em duas. Então, ele vai mudar, ele vai virar um beta agora. A gente não vai ter mais um alfa. Quando a gente considera a dilatação superficial, a gente considera agora que nós temos um beta. E esse beta é duas vezes o alfa. Então, os detalhes que nós temos agora para considerar na equação, certo? Da dilatação superficial, onde basicamente agora a gente está analisando uma dilatação em duas dimensões, é que agora nós temos um beta, que é a dilatação, certo? Coeficiente de dilatação, e ele é duas vezes, ele é o dobro do coeficiente de linear. Então, olha só, vocês vão procurar na internet, vocês vão achar sempre o coeficiente de dilatação linear. Porque se eu quiser fazer uma dilatação superficial, é só multiplicar por 2 nesse coeficiente, para descobrir o beta. Tá? Então, é bem comum nas tabelas ser dados apenas essa tabela do alfa, certo? Não tem uma tabela para o beta. Vocês peguem um 2 e multipliquem por aqueles valores que vocês encontram o valor do coeficiente de dilatação, tá? Bom, o que acontece se a gente não tomar os cuidados com a dilatação superficial? Acontece esse fenômeno aí que possivelmente vocês já viram na casa de alguém, né? Que é esse fenômeno aqui que é o por sinal, ou deu algum problema no rejunte, ou o pedreiro não considerou, geralmente o problema no rejunte pode ser um rejunte de má qualidade, né? Ou o pedreiro não deixou o espaçamento necessário para a dilatação que pode ocorrer nessa casa. Então, vocês percebam, né, que a natureza é implacável, né? Aqueceu, houve uma grande variação térmica na casa,
todos os materiais vão dilatar, certo? E todos os materiais vão dilatar, e isso pode acontecer. Esse fenômeno aí de um azulejo ficar por cima do outro, começar a soltar, né? E dar aquela dor de cabeça porque você tem que fazer uma reforma na tua casa, porque ou você, o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto que fez a reforma, não consideraram, não estudaram muito física no segundo ano, né? E não consideraram muito a dilatação térmica e não consideraram o espaçamento necessário para esse tipo de material. Nós temos um azulejo que ele é formado de um tipo de material, ele tem um tipo de dilatação. Tu tem que considerar, fazer essas continhas que nós estamos fazendo agora, para saber quanto que ele dilata dentro de uma variação térmica que a gente pode viver no Brasil. Uma variação de térmica de em torno de 40 graus, para ter uma margem de segurança, né? Especificadamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse efeito aqui é visualizável. Todo mundo já teve uma casa que observou esse efeito, né? Que já caiu o azulejo, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, até eu considero que seja por azulejo por rejunte ruim, né? O rejunte, ele tá ali para ser o guardião dessa dilatação, né? O rejunte, ele absorve a dilatação. Ele consegue, então, ele se moldar de acordo com a temperatura, com a amplitude térmica, né? Ele consegue se moldar para fazer permitir a compressão ou a dilatação do material, certo? É para isso que serve o rejunte, não é para bonito não, tá? Se fosse para bonito, nós botava tudo grudadinho do lado do outro. Bom, gente, isso, pessoal, também desmascara aquelas coisas, né, que nós temos lá da casa da avó, quando a gente ia para casa das nossas vós, ou vocês vão ainda, né, na casa das vós, dormir lá de noite, aí é casa feita muito de madeira, e aí chega de noite, as coisas na casa começam a estalar, porque elas estão instalando, né, diminuição da temperatura, que é de noite, não é fantasma, não é nada, é apenas a natureza comprimindo dessa vez, né, porque esfriou, então ela vai dar aqueles barulhos, né, geralmente quando o teto, ele tem aquelas armações de madeira, né, isso é bem comum, ficar dando aqueles estalos de noite, né? Começa a esfriar, a madeira começa a estalar porque ela está comprimindo, tá? Então vocês não se assustem, não se preocupem que não é fantasma, não é nada, é apenas a dilatação térmica e a compressão térmica que está acontecendo. Beleza, gente? Vamos dar uma olhadinha agora, mais exercícios, tá? Mais exercícios aqui, olha só. Uma placa retangular de 20 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura, quando submetida a uma temperatura de 20 graus, é aquecida. Tá, então olha só, ficou meio estranho isso aqui. Uma placa retangular de 20 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura, quando submetida a uma temperatura de 20 graus, tá? Então ela tem 20 centímetros e 40 centímetros de largura quando ela está com 20 graus. Quando ela é aquecida a 170 graus, né? Então ela é aquecida a 170 graus. Qual o valor final da superfície dessa placa? Sabendo que a mesma é feita de latão. Beleza. Então, ela é latão. Vamos lá pegar o alfa do latão, né? Vamos lá, olhamos para a tabelinha, latão, tá aqui, latão. 19 vezes 10 na menos 6. Então, pegamos o coeficiente de dilatação linear do latão. Isso aqui é grau Celsius na menos 1. Vou multiplicar por 2 para que eu obtenha o meu beta. Porque é dilatação superficial, eu preciso do beta, né? Então, isso aqui é 19 expoente na menos 6. Vezes 2, isso aqui é 38 vezes 10 na menos 6. 38 vezes 10 na menos 6. Graus Celsius na menos 1. Bom, beleza. Qual é a amplitude térmica, gente? A amplitude térmica é 170, que é a final, menos 20 graus, que é a inicial. Então, isso aqui é 150 graus Celsius. Qual é a área inicial? A área inicial, gente, isso aqui é uma placa retangular. Percebam que é uma placa retangular, ela tem 40 por 20. Para a gente calcular a área desse negócio, o que a gente faz? 40 vezes 20. Então, a área dele é 40 vezes 20, que é 800. Está em centímetro? Está em centímetro. Então, mantém o centímetro quadrado aqui. 800 centímetros quadrados. Então, essa é a área inicial. 800 centímetros quadrados. Beleza? O que ele quer saber? Qual é o valor final da superfície dessa placa? Sabendo que a mesma é feita de latão. Então, a gente tem como calcular o ΔS e depois analisar, que a gente fez anteriormente, qual é o comprimento final, né? Então, olha só, isso aqui fica 800 vezes 38 vezes 10 na menos 6 vezes 150.
150. Então, o delta S vai ser quanto? 800 vezes 38, expõe. Opa! Façam aí na calculadora também, pessoal, que tem bastante base 10, para vocês conferirem se vocês estão fazendo corretamente as contas, né? O pessoal dá umas rateadas às vezes na maneira de como fazer a base 10. Então, isso aqui dá 4,56 centímetros quadrados. Então, esse é o delta S. O que eu quero saber? O S final, não lembram? Então, delta S é o S final menos o S inicial, sempre uma variação. Então, nós temos 4,56, que é o S final, menos os 800. Então, qual é o valor do meu S final? Passo o 800 para o outro lado, fica 4,56 mais 800. Então, isso aqui é mais 800 aqui. 804, nem sei por que eu fiz essa conta. 804,56 centímetros quadrados. Essa é a área final da minha placa de latão, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, percebam que tem uns detalhes no português aí que a gente precisa prestar atenção, né? Que é, se ele pergunta qual é a área final da superfície, é isso aqui. Se ele pergunta qual é a variação de área, aí é o delta, tá? Então, preste atenção na maneira como o exercício pede a resposta. Bom, vamos lá, mais um aqui. Qual a porcentagem de variação que sofrerá a superfície de uma placa ao ser resfriada em 250 graus? Sabendo que a placa é de chumbo. Então, vamos pegar o alfa lá do chumbo, né? Vamos achar o alfa do chumbo, que é 29 vezes 10 na menos 6. Então, achamos o alfa do chumbo. 29 vezes 10 na menos 6. Olha só, ele está perdendo porcentagem novamente, tá? 29 vezes 10 na menos 6, ok, tudo certo, tudo lindo, bonito, né? Essa é a variação, esse é o alfa, que é grau Celsius na menos 1. A variação térmica, a amplitude térmica é de 250 graus. Ela é resfriada. Então, olha só, gente. Qual é o detalhe que a gente vai precisar prestar atenção aqui? Um delta de temperatura é sempre o final menos o inicial. Perfeito? Se a temperatura final é maior que a temperatura inicial, a gente tem uma dilatação. Se a temperatura inicial é maior que a temperatura final, vocês percebam que o meu delta ele vai ser negativo, porque o θ zero ele vai ser um valor maior que o valor final, certo? Então aqui a gente tem que ter esse cuidado que quando fala em resfriada ou comprimida, a variação de temperatura é sempre negativa. Esse é um detalhezinho que a gente precisa prestar atenção, tá? Por quê? Porque isso aí depois na resposta vai dar uma diferença, tá? Não nesse caso aqui, nesse caso não vai dar tanta diferença na resposta, se eu considerar positiva ou negativa, mas em outras questões pode dar, tá? Então por isso que eu já vou chamar a atenção de vocês aqui, já sobre isso. Pessoal, a gente não tem o valor de S0 e a gente quer saber qual é a porcentagem desse delta S, né? Delta S aqui. Então, basicamente a gente tem duas coisas, né? Só que esse cara aqui a gente quer saber em porcentagem. Perfeito? Como é que eu vou fazer? Vou fazer com o mesmo pensamento que eu fiz aquele outro exercício. Vamos botar a equação aqui, ó, delta S, S vezes beta, vezes variação de temperatura. Esse cara aqui eu já tenho que multiplicar por 2, não se esqueçam, né? Que ele é o para te descobrir o beta. O beta vai ser 29 expoente na menos 6 vezes 2, 58 vezes 10 na menos 6. Então, esse aqui é o valor do meu beta. Graus Celsius na menos 1. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho um valor de x que multiplicado por S0 vai ser referente à minha porcentagem, beleza? Um valor que multiplicado por S0 é referente a essa porcentagem de compressão que houve no meu material em cima desse comprimento inicial. Percebam que eu estou fazendo uma linha de pensamento muito parecida com o que eu fiz no exercício anterior. Só que no exercício anterior eu tinha o valor de x, certo? E aí eu estava descobrindo qual era o tipo de material. Agora, eu não tenho eu tenho o tipo de material, que é esse chumbo, que é 58 vezes 10 na menos 6. Porém, eu não tenho
a porcentagem de dilatação. Então, eu vou fazer um experimento diferente, ó, que eu vou botar menos 250, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? A gente já percebeu que quando eu faço esse tipo de pensamento, esse S0 eu posso cortar fora. Vai ficar um X aqui qualquer, né? Que é a compressão dele, a porcentagem de compressão. Então, isso aqui vai ser X, 58 expoente na menos 6 vezes 250. Isso aqui, ó, dá 0,0145. Vai dar um valor negativo porque é uma compressão. Então, esse valor negativo aqui significa que ele foi resfriado. Só isso, tá? Resfriado, por isso que deu um valor negativo aqui. Como eu expliquei para vocês anteriormente. Então, olha só. Fazendo essa continha aqui, eu obtenho 0,0145. 0,0145, vamos passar isso aqui para a base 10, para a porcentagem, ó. 1 inteiro é 100%. 0,0145 são quantos por cento? Só multiplicar em cruz aqui, ó. X vezes 1, x, 0,0145 vezes 100, 1,45. Então, ele dilatou em 1,45%. Tá aí, ó. Qual a porcentagem de variação? A porcentagem de variação é 1,45%. Percebo que eu usei a mesma lógica de pensamento para resolver esse exercício. Beleza? Galera, olha lá. Dilatação volumétrica, né? O que a gente viu na dilatação superficial? Que eu pegava aquele... Eu tinha agora que analisar a área, né? Agora no volume, como o próprio nome diz, a dilatação ela é volumétrica, eu tenho volumes para serem analisados. Então, agora eu tenho o volume inicial, e eu tenho um delta de volume, que é a variação de volume. Variação de volume. Beleza? Então, o que acontece? Antes nós tínhamos um alfa, que era o coeficiente de dilatação linear. Agora, quando eu fui passar para o coeficiente de dilatação superficial, eu fiz 2 vezes o alfa, certo? Para obter o beta. Agora, pessoal, para volume, eu tenho que analisar a dilatação em 3 dimensões. Então, eu vou fazer agora 3 vezes o alfa, certo? Para obter quem? O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, esse gama aqui é o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. Faltou espaço aqui. Coeficiente de dilatação volumétrica. Como é que fica a minha equação, pessoal? Mesma ideia, ó. Delta V, V0. Agora eu tenho um gama aqui, vezes a variação de temperatura. Beleza? A cara das equações é a mesma, elas não mudaram. O que mudou? Mudou a análise que eu estou fazendo em termos de dilatação, certo? Essa aqui é a que nós chamamos de dilatação real, é a dilatação que realmente acontece sempre, porque todas as dilatações são volumétricas, né? O que diferencia é o meu critério de análise. Às vezes, como eu quero analisar um fio de alta tensão, eu analiso uma dilatação linear. Quando eu quero analisar um azulejo na parede, eu vou analisar uma dilatação superficial, porque somente a superfície ali me interessa, a profundidade não me interessa muito. Mas o que eu sei é que a dilatação sempre acontece em todas as direções. Bom, se ela acontece em todas as direções, então todas as dilatações são volumétricas, certo? Bom, gente, então, de posse dessas informações, vamos novamente dar uma brincada nos exercícios, tá? Para ver o que pode acontecer com nós, porque pode aparecer para a gente, tá? Nesse exercício diz assim o seguinte, ó, um cubo de vidro comum, vidro comum. Vamos lá, de novo, o alfa do vidro. Já vou pegar aqui, ó, já comecei a ler o exercício, já vou pegar o alfa do vidro. Vidro está aqui, 9 vezes 10 na menos 6. Vamos lá. 9 vezes 10 na menos 6. Graus Celsius na menos 1. Cuja aresta mede 20 centímetros. Pessoal, o que é um cubo? Um cubo ele tem todos os lados iguais, perfeito? Então, se ele tem todos os lados iguais... E esses lados valem 20, 20
e 20. Como é que calcula o volume desse negócio aí? O volume dele é o lado ao cubo. Perfeito? Lembra das aulas de matemática? Então, o volume desse cara aí, o volume inicial dele vai ser esses 20 centímetros ao cubo. Então, como é que fica? 20 ao cubo, 8.000. Então, isso aqui é 8.000 centímetros cúbicos. Beleza? Centímetros cúbicos. Quando submetido a uma temperatura de menos 10, então a temperatura inicial dele é menos 10. Ele terá qual volume quando aquecido a uma temperatura de 290? Então, olha só, qual é a amplitude térmica? Temperatura final, 290. Temperatura inicial, menos 10, gente. Olha só. Preste atenção. A temperatura inicial é menos 10. Então, aqui vai ficar menos 10. Então, a minha variação térmica, ela é de 300 graus. Perfeito? 300 graus, ela não é 280. Não se percam nessa história aí. Então, olha só como é que fica. Variação de volume, que é igual aos 8.000, que é o volume inicial, vezes... Opa, aqui tem que multiplicar por 3. Ó. Aquele alfa lá, para ele se transformar em um gama. Então, se eu pegar 9 vezes 10 vezes 3, isso aqui vai dar 27, vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, isso aqui vai dar 27 vezes 10 na menos 6, vezes os 300. Qual é a variação de volume, pessoal? Só fazer essa continha aí. Ó. 8.000, faz comigo aí. 27 expoente na menos 6 vezes 300. 64,8. Confere aí teu resultado. 64,8 centímetros cúbicos. Isso aqui foi a variação de dilatação. Lembrando que ele quer saber qual é o volume final quando eu aqueço ele nessa temperatura. Então, eu vou fazer aqui a mesma questãozinha, ó. Aqui nós temos 64,8. O volume final eu quero descobrir e aqui eu tenho 8.000. Passa esse 8.000 lá para o outro lado, ele fica somando e a gente fica com 64,8 centímetros cúbicos. Este é o volume final do cubo, tá? Perfeito? Que belezinha, né, galera? Esse exercício está simples. Vamos ver mais um aqui, um pouquinho mais difícil, tá? Então, olha só. Esse exercício aqui, eu vou fazer ele como dilatação volumétrica, tá? Eu vou resolver ele como dilatação volumétrica, mas daria para resolver como dilatação linear, porque a gente está pegando uma esfera, tá? Está pegando uma esfera, aqui está uma esfera, beleza? Uma esfera tem um raio, certo? A verificação da dilatação deste raio, a dilatação deste raio é uma dilatação em uma dimensão. Então, se eu pegasse o valor deste raio e analisasse como uma dilatação linear, daria o resultado também. Você pode fazer esse teste. Mas eu, para complicar um pouquinho aqui, para vocês observarem como é que seria para resolver com uma dilatação volumétrica, vou resolver como sendo uma dilatação de um volume, tá? Para isso, eu vou lembrar vocês que para calcular o volume de uma esfera é o volume de um tigre morto, de uma esfera. Horrível. Enfim, 4/3 de πr ao cubo. Isso aí o professor de física meu largava essa piada nas aulas. Era sempre horrível, eu sei disso. Eu estou largando agora. 4/3 de πr ao cubo, tá? É o volume da esfera, certo? Então, qual é o volume inicial dessa esferinha aqui, gente? Vamos lá, V0, que é igual a 4/3 de π vezes 120 ao cubo. Então, qual é o volume inicial dessa esfera aqui? Ó? O volume inicial dessa esfera vai ser 4 divididos por 3, multiplica pelo π da calculadora aí que vocês têm aí mesmo, vezes 120 ao cubo. Isso aqui dá um valor incrível, bem grande. 7,23
Vou dar uma arredondada aqui, tá? 7,24 vezes 10 na 6 centímetros cúbicos. Beleza, também, né? É um cubo que tem 120 centímetros de raio. Tem que dar um volume grande mesmo, né? Bom, ele sofre uma variação de temperatura, ele é aquecido sofre um aquecimento de 300 graus. Então, a amplitude térmica dele já está aqui. 300 graus Celsius. O alfa é o alfa do alumínio. Vamos lá, vamos pegar o alfa do alumínio aqui. Acho o alumínio. Alumínio. 24 vezes 10 a menos 6. Voltamos. 24 vezes 10 na menos 6. Multiplicamos por 3 para fazer o gama. Não se esqueçam disso, né? Porque a gente precisa fazer o gama. 24 expoente na menos 6 vezes 3. Isso aqui 72 vezes 10 na menos 6. 72 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Este é o gama do exercício, tá? Beleza. Show. Então, olha só. Temos o gama, temos a amplitude térmica e temos o volume inicial. Vamos calcular a variação de volume. Então, isso aqui vai ser 7,24 vezes 10 na 6 vezes 72 vezes 10 na menos 6 vezes 300. Tá? Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar bastante, hein? 7,24. Olha só, base 10 na 6 vezes base 10 na menos 6, cancela as bases. Por quê? Quando a gente tem multiplicação de base 10, a gente soma os expoentes. Se eu tenho um expoente 6 positivo e menos 6, você dá 0, né? Então, 7,24 vezes 72 vezes 300. Isso aqui, ó, dá um valor incrível. 156,38 vezes 10 na 3 centímetros cúbicos, tá? Então, essa é a variação de volume que nós temos no cubo, tá? Lembrando, o que ele quer saber? O raio final do cubo, né? Se ele quer saber o raio final do cubo, vou calcular o volume final. Lembrando, o que vai ser o volume final? Já vou partir aqui de uma coisa que vocês já deveriam ter percebido. Isso aqui é ΔV mais V0, né? O ΔV é o V menos V0, passo o V0 para o outro lado, fica mais V. Então, assim, ó, 156,38 vezes 10 na 3, mais 7,24 vezes 10 na 6. Olha só, soma de base 10. Então, como é que fica? Volume final, 156,38, EXP, que é a tecla de base 10 aí, mais 7,24 EXP na 6. Isso aqui vai dar, olha só que número bonito. 7,39 vezes 10 na 6. Aqui a gente dá para arredondar, pessoal. Vezes 10 na 6 centímetros cúbicos. Eu vou dar uma arredondada para ficar mais bonito para nós. Isso aqui fica 7,4 vezes 10 na 6 centímetros cúbicos, tá? Estou arredondando aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Porque olha só, ele quer saber qual é o raio final. Então não chegamos no final do exercício ainda, porque isso aqui é o volume final do cubo. Perfeito? Falta pouco para acabar a aula, não te preocupe, tá? Olha só, 7,4 vezes 10 na 6 é o volume final. Isso aqui é uma esfera, lembra lá, né? O tigre morto. Então, olha só, se eu quero saber aqui o V, isso aqui é 4/3 de πr ao cubo. Quer dizer, eu quero saber qual é o valor do raio, né? Eu tenho que botar ali, ó, esse novo valor de volume aqui e descobrir o valor do raio. Então, vamos fazer essa brincadeira. Vou escrever em vermelho aqui, ó. Vai ficar 7,4 vezes 10 na 6... que é igual a 4/3 de πr ao cubo. Perfeito? O que eu vou fazer? O 3, ele passa multiplicando. Não sei se vou espirrar. Passou. O 3, ele passa multiplicando e o 4 passa dividindo. E o π também passa dividindo, né, gente? Olha só, isso aqui está tudo multiplicando e dividindo. O que está dividindo passa para o outro lado da igualdade multiplicando. E o que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Multiplicando e dividindo em relação a quem? A minha
incógnita, né? Então, olha só, como você já tem uma experiência em matemática aí, acredito que sim, já vou fazer direto aqui, ó. Vezes 3 sobre 4 vezes π, que é igual ao meu raio ao cubo, tá? Faz aí a continha. 7,4 expoente na 6 vezes 3, divididos por 4, divididos por π. 1,766 vezes 10 na 6. Então, assim, ó, fica o raio ao cubo, ele fica 1,766, aqui mais um 6, né? Vou deixar por aqui, vezes 10 na 6. Acabou aqui? Não, gente, tem que deixar esse cubo aqui, né? Aí que vocês vão ter que encontrar essa operação na calculadora. Existe uma operação na calculadora, pelo menos na minha, que é a raiz de x, assim, ó. Tá? Tentei procurar aí depois. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever isso, raiz de x de 1,76 expoente na 6, tá? Vocês vão escrever assim na calculadora, ó, tá? Você tem que achar essa tecla. Pelo menos na minha, tem calculadoras que são diferentes, tá? Aí, se não me engano, aí tem que fazer uma operação diferente, tá? Eu vou tentar pensar como é que pode ser a possibilidade de fazer essa operação. Na minha calculadora, que é essa aqui, se escreve 3, para dizer que esse 3 aqui é a raiz de x de 1,766 vezes 10 na 6, certo? Aí a resposta disso aqui é 120,87 centímetros. Beleza? E esse aqui seria o raio final. Ou seja, após a dilatação de 300 graus, o raio final aumentou em 0,87 centímetros. Pouco, né? Pouco, mas é geralmente assim, pessoal. As dilatações são valores pequenos, tá? Eu pensando, tem outros tipos de calculadora que vocês têm aí, né? Aquelas calculadoras menores, eu acredito que tu escreveria o 3, apertaria a tecla 3 e apertaria a tecla raiz de x. Ele já faria, eu deixaria meio que preparado. Tem outras calculadoras que vocês teriam que escrever o 1,766 expoente na 6, e aí tu apertaria a tecla raiz de x, essa aqui, né, que vocês teriam que encontrar, e aí apertaria o 3 depois, tá? Acredito que sejam essas as possibilidades para vocês encontrarem esse valor aqui. Quem tem a minha calculadora, escreve assim, tá? Bom, enfim, também se vocês se perderem, vocês podem recorrer a mim ou ao Google, né? O Google vai te explicar como fazer essa operação facilmente, tá? Gente, as tarefinhas para vocês aí com os resultados, tá? Já para vocês conferirem se vocês estão no caminho certo ou não, tá? Tá tudo aí bonitinho para vocês. Se tiver algum resultado diferente, vocês estiverem aí vendo que os colegas estão sempre convergindo num resultado diferente, me chamem a atenção, me venham até mim, perguntem, tá? Que aí eu verifico se tem algum erro aqui na resposta, tá bom?